feliz sábado, meus amigos. Espero que vocês estejam bem. E nessa semana, na verdade hoje, estudaremos a lição que acompanharemos ao longo da semana em nossas casas, que será a última lição do trimestre em que estamos estudando sobre o livro de Isaías. Ao longo de 3 meses, estudamos sobre o livro de Isaías neste guia de estudos, né? A lição da escola sabatina. Sabatina, porque na Igreja Adventista do Sétimo Dia nós recapitulamos esta lição no sábado. Você que é um irmão evangélico tem uma lição similar, não é? Que é a lição da escola dominical. Já um irmão católico, no momento eu desconheço uma lição como essa. Se existe já uma lição como essa, você pode escrever aqui nos comentários para nós também fazermos menção à lição estudada na sua igreja, tá? E você, se for um muçulmano também, pode fazer menção. Se você tem um guia de estudos diário para você estudar em casa e depois recapitular este assunto na sua mesquita, neste caso, tá ok? Então vai ser uma satisfação eu saber disso para eu poder também fazer menção a isso aqui nesse vídeo, tá? Na lição da escola sabatina nós estudamos sobre o livro do profeta Isaías, 66 capítulos, muito preciosos. E hoje, na última lição, nós vamos obviamente finalizar este livro com chave de ouro, porque nós vamos estudar sobre a renovação do planeta Terra, uma promessa tanto veterotestamentária quanto neotestamentária, ou seja, uma promessa tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Deus promete, né, que um dia, após a volta de Jesus, Ele vai restaurar o nosso planeta para que ele tenha a perfeição original de quando saiu das mãos do Criador. Até mesmo o jardim do Éden, onde moraram nossos primeiros pais, ele voltará a existir neste planeta. Então eu quero mostrar para você como que o livro de Isaías trata da renovação da nova terra. Também vou mostrar alguns textos do Novo Testamento, para você perceber que a Bíblia tem a mesma nota tônica, não é? Jesus Cristo é o centro do plano de salvação e Ele quer voltar uma segunda vez para, entre outras coisas, restaurar o planeta Terra. Esta restauração do planeta Terra vai ser um momento em que Deus devolverá a vida original que todos os seres humanos e todos os animais tinham no planeta. E como é esta promessa descrita, por exemplo, no livro de Isaías, que é o capítulo que estudaremos. Vamos estudar Isaías 65 e Isaías 66. Vou ler para você Isaías 65, dos versos 17 ao 25, tá? Que é a primeira parte que estudaremos hoje. E depois vamos para o capítulo 66 e aí finalizaremos o estudo desse trimestre. Isaías 65, a partir do verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. E aqui agora vem um verso 20, que gera dúvidas na mente de muitos cristãos, não é? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Muitos cristãos se perguntam, mas como que vai haver morte na nova terra? Vou ler até o verso 25 e aí eu vou lhe explicar esses trechos todos aqui, tá bom?
Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Aqui nós vemos algumas descrições maravilhosas, né, de como será a nova terra. Mas surgem algumas dúvidas, né? Por que, por exemplo, o texto diz que na nova terra morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem? Veja, nós temos que fazer uma análise aqui que no início, no verso 17, é dito que Deus criaria novos céus e nova terra, né? E no verso 18 e no 19 você vê a menção duas vezes a Jerusalém, né? Diz assim, ó: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. O que isso está nos indicando? Que, primeiramente, Deus prometeu uma nova terra ao povo de Israel, caso eles fossem fiéis à aliança de salvação que Deus fez com eles. Então, quando você lê o verso 20, dizendo que não haverá criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque ao morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, você tem que entender que esse verso está no contexto da nova terra que Deus prometeu aos israelitas, que Deus prometeu a Jerusalém. Aqui é feita menção à nova terra onde ainda haveria o pecado. Nós moraremos numa nova terra onde não haverá o pecado. E por isso o detalhe deste verso 20 não vai se aplicar a nós, tá? Nós vamos ver aqui em alguns textos. E veja, por exemplo, como que o apóstolo Pedro, né, interpretou, né, aplicou esse texto da nova terra prometida aos israelitas. Como os israelitas, isso aqui é importante você ter em mente, como os israelitas não foram fiéis no seu pacto com Deus, né, é óbvio que agora as promessas referentes à nova terra se cumprirão com o Israel espiritual, que é a igreja. E obviamente viveremos numa nova terra sem o pecado. Então aquele versinho 20 já não se aplicará mais à nossa situação, tá? Mais para frente veremos mais detalhes, mas eu já quero que você tenha isso em mente agora, para que você fixe esse assunto, entenda-o, e quando alguém perguntar para você sobre o verso 20 de Isaías 65, você saiba dar uma resposta contextual, tá? 2 Pedro 3, 10 a 13, olha que interessante. Vamos ler o verso 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então Pedro, ele pegou esse texto de Isaías 65, 17 até o 25 e disse que ele vai se cumprir conosco após a segunda vinda de Cristo, e nós receberemos, né, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. E realmente Isaías 65 mostra que haverá plena justiça na nova terra, né? Primeiro, porque os justos edificarão, plantarão, e ninguém
roubará aquilo que eles plantaram, né? O que eles plantarem será realmente deles. Os filhos estarão com eles. E outra manifestação da justiça na nova terra, não é? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Ou seja, os animais voltarão a ser herbívoros. Quando nossos primeiros pais foram criados, os animais não foram criados para comerem uns aos outros, e nem os animais foram criados para servirem de alimento para o ser humano. Isso passou a ocorrer após o pecado. Então, na restauração da nova terra, Deus também restaura a criação, tanto os seres humanos quanto os animais. E uma coisa que chama muito a atenção aqui nesse verso 18 do capítulo 65 é o seguinte: vós vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Ou seja, nós vamos ficar tão exultantes, tão alegres, vamos ficar tão admirados e satisfeitos com o que Deus cria, que não dá nem para imaginarmos o que será realmente a terra restaurada quando novamente sair perfeita das mãos do Criador. Hoje nós já encontramos, seja através de viagens ou através de fotos, ou através de vídeos ou de programas de televisão, imagens do planeta Terra que são paradisíacas, diríamos assim. Isso não chega nem perto do que realmente foi e do que realmente será o planeta restaurado e sem a mancha do pecado e sem a presença do pecado. Então imagine o que aguarda os filhos de Deus. Só em poder contemplar isso nós já seremos felizes. Sem contar as demais formas de prazer que Deus terá para os justos, especialmente a companhia dele, que é a fonte de todo prazer e alegria, não é? Bom, então nós vimos que Deus prometeu primeiramente uma nova terra para Israel, caso Israel fosse fiel ao pacto com Deus. Nessa nova terra, os israelitas viveriam, não é? E morrer aos 100 anos seria morrer ainda jovem, porque a longevidade deles, diz aqui o contexto, seria como a longevidade da árvore. Né? Só que como não se cumpriu isso com os israelitas, porque eles não foram fiéis à aliança, agora Deus cumprirá isso de forma plena com o Israel espiritual, que é a igreja, que envolve o povo de Deus de todas as épocas, tanto os israelitas quanto a igreja. E que esse detalhezinho do verso 20 não se aplicará a nós, ou seja, a nova terra para o Israel espiritual, para a igreja, será diferente do que apresenta aqui no verso 20, porque era uma promessa primária para Israel, não é? Você pode ler, por exemplo, aqui em Apocalipse 21, né? Você tem que fazer essa diferença. A nova terra para os israelitas seria linda e maravilhosa, porém, ainda teria ali a presença e a mancha do pecado. A nova terra para os justos, após a segunda vinda de Cristo, será maravilhosa, linda e sem a mancha e sem a presença do pecado. Por isso não haverá possibilidade de alguém morrer jovem aos 100 anos. Tá, ok? É o que diz, por exemplo, Apocalipse 21, verso 1. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto, como que os autores, né, neotestamentários interpretaram isto para nós. E podemos crer neles porque eles foram inspirados, obviamente, para fazerem esta interpretação e reinterpretação de alguns detalhes, não é, daquilo que Deus prometeu na nova terra. Apocalipse 21, verso 1. Ó. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui João talvez esteja se referindo, existem duas possibilidades, não é? A grande quantidade de água que existe nos mares hoje, né, foi pós-dilúvio. Então Deus vai deixar o mar bem mais bonito do que já é. E outros intérpretes entendem que João, por estar exilado na ilha de Patmos, o que ele enxergava à frente dele era só o mar, ele não tinha convívio com mais ninguém. Então possivelmente ele estaria dizendo que quando o mar já não existe, aquela separação, né, que existia entre ele e a civilização, diríamos assim, não existirá mais. Então
São essas duas possibilidades interpretativas. E veja que nesse contexto da nova terra, livre da presença do pecado, não haverá como morrer jovem aos 100 anos, porque seremos eternos, né? Então continua o texto. Verso 2: Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Ou seja, nessa nova terra, o paraíso onde Deus vive vai descer aqui e Deus vai fazer morada conosco. O planeta Terra será a capital do universo, porque o grande presidente, o Criador, morará conosco. Verso 3: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E aqui vem o verso 4 que é chave. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Então aquele detalhe de morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem não se aplicará a nós, porque estaremos numa nova terra sem pecado, com a presença de Deus, literalmente falando. A morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E quando você vai para Apocalipse 22, você confirma, que não haverá morte na nova terra. O verso 2 diz assim: no meio da sua praça, que é a praça da cidade santa, de uma outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. A palavra cura, do grego terapeia, que originou a palavra terapia, significa curar tanto no sentido de tirar uma doença, quanto no sentido de manter a pessoa num estado saudável. Então é nesse sentido que a palavra cura é empregada. Ninguém vai ficar doente na nova terra. Até porque o verso 3 diz assim, nunca mais haverá qualquer maldição. Então não vai haver doença, Então a cura é no sentido de preservar a saúde e a eternidade dos justos. Então nós seremos eternos, de acordo com esse texto, na nova terra que será livre de pecado. E os animais, como lemos no verso 25, voltarão a serem herbívoros. Que coisa maravilhosa. Você pode sonhar sim, você internauta, não importa a idade que você tem e esteja assistindo, você pode sim ter certeza. Nós poderíamos ter um convívio com os leões como convivemos com os felinos hoje, de estimação. Muitas crianças pensam, eu vou poder montar no pescoço da girafa? Vai. E os dinossauros? Todos os dinossauros que foram criados por Deus e que eram herbívoros, e que não foram resultado de amalgamação ou de misturas indevidas entre espécies, Deus recriará novamente esses animais, e você vai poder, inclusive, montar no pescoço, diríamos assim, de um dinossauro herbívoro. Então, toda a alegria, toda a harmonia, todo o prazer original que Deus criou para as suas criaturas neste planeta voltará a existir. Tudo graças ao sacrifício de Cristo na cruz. Porque ao ele morrer na cruz, ele pagou o débito que o ser humano tinha para com a lei de Deus. E isto deu a Deus o direito legal de restaurar tanto o ser humano quanto a criação novamente. Vamos então agora para o capítulo 66 do livro de Isaías. E aqui nós temos coisas também importantíssimas para aprendermos e alguns mitos para desmistificarmos também. Mas em Isaías 66, aqui nós vamos ver que o propósito de Deus era e ainda é que por causa dessas promessas maravilhosas que Deus tem para o seu povo, Deus quer que o seu povo seja um imã de atração de outros povos, de outras pessoas. Ou seja, Deus não fez essas promessas apenas para Israel ou apenas para o Israel espiritual, que é a igreja. Deus fez essas promessas para as pessoas de todo o mundo. Então Deus quer
não é? Que o ser humano seja um imã para atrair mais pessoas a Deus. Veja que interessante. Esse aspecto missiológico, né, existe desde os dias do Antigo Testamento e existe também nos dias do Novo Testamento. Eu não vou ler Isaías 66 do verso 1 ao 19, tá? Eu vou ler alguns versos, destacarei alguns deles e depois nós vamos destacar uma outra parte, né, 19 a 21 e 21 e 22. Então vamos dividir nessas três partes. Então, dos versos 1 a 19, nós podemos destacar aqui 5 coisas. Primeiro, Deus olha com carinho para quem está triste e para quem o ama. Deus diz isso aqui no capítulo 66. Olha o que diz aqui, ó, o versículo 2, ó. Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e o abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então o povo israelita, né, era rebelde, não tinha um arrependimento sincero, não temiam, não respeitavam a Deus e sua palavra, e Deus falou, olha, o homem para o qual eu vou olhar é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Da primeira coisa, Deus olha com muito carinho para quem o ama e para quem o respeita. Segundo ponto, que nós aprendemos em Isaías 66, Deus odeia o culto hipócrita e pagão. O povo de Israel estava oferecendo um culto hipócrita a Deus. Nós já estudamos isso lá no capítulo 1 de Isaías, mas o assunto volta à tona aqui no capítulo 66. E aqui Deus condena o culto hipócrita e também mesclado com o paganismo. Olha o que diz aqui os versos 3 até o 5. O que imola um boi é como o que comete homicídio. Ele não está dizendo que imolar um boi é a mesma coisa que matar um ser humano. Você não pode tirar o verso do contexto. É no contexto do culto hipócrita e misturado com o paganismo é que Deus está dizendo isso. Tá? Então vamos seguir a leitura. O que sacrifica um cordeiro como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco. Você percebe? O que queima incenso como o que bendiz a um ídolo. Você percebe o que eles estavam fazendo? Além de oferecerem um culto hipócrita a Deus, adoravam a Deus, mas viviam de uma maneira totalmente perversa, eles estavam oferecendo animais imundos na adoração a Deus e ainda adoravam ídolos. Né? E aí segue o texto. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio, e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim, e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Então, segundo ponto, Deus odeia o culto hipócrita e ainda o culto dele mesclado com o paganismo. Terceiro ponto que aprendemos em Isaías 66 até o verso 19 é que Deus conforta o seu povo como uma boa e bela mãe. Apesar de tudo isso que eles fizeram, se eles retornassem a Deus, Deus os confortaria de uma forma muito especial. E olha o que diz os versos 12 e 13. Ó. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, né, sobre Jerusalém, a paz, como um rio. Ou seja, assim como um rio corre perpetuamente, né, e tranquilo, assim seria a paz deles, uma paz perpétua, constante. E a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços. Então mamareis, nos braços vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Ele usa aqui a imagem de uma mãe acalentando o filho, dando de mamar para ele,
colocando-o entre os joelhos, fazendo carinho, brincando, para mostrar o tipo de consolo, de alento que Deus daria para o seu povo. Então, Deus conforta o seu povo como uma boa e bela mãe. Quarto ponto que aprendemos aqui, nesse contexto de Isaías, é que Deus deseja que nós cuidemos do tipo de alimento que ingerimos e que nos abstenhamos também da idolatria. Isso está no verso 17. Olha o que diz aqui. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, não se tem certeza de qual deusa era esta que eles estavam adorando. Pelo fato de ser muito cultuada a deusa Estar, é possível que seja uma referência a ela, né? Que é a mesma rainha do céu mencionada em Jeremias 7,18. Tá? Então em Jeremias é mencionada como rainha do céu, e Estar seria o título babilônico a esta rainha dos céus. Então é possível que eles estivessem aqui adorando a esta deusa pagã. Agora não temos como ter certeza realmente, mas é uma possibilidade, tá? De acordo com os comentários bíblicos. Então, ou seja, os idólatras, né? E olha o que mais, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato serão consumidos, diz o Senhor. Esse é um texto fortíssimo, porque ele diz que os idólatras e os que continuassem comendo carne de porco e rato seriam destruídos. Ou seja, Deus não aboliu nenhuma lei dietética do Antigo Testamento. A carne de porco ela é imunda. E o nosso corpo, de acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20, é o templo do Espírito Santo. Então quando a pessoa, depois que conhece a verdade, continua jogando lixo para dentro do templo do Espírito, ela está dizendo que está se rebelando contra Deus. Então não tem como imaginarmos que no passado Deus abominava o consumo da carne de porco, mas agora ele não abomina mais. Ah, mas Cristo morreu na cruz. Mas querido, Cristo não morreu na cruz para purificar porcos, coloca isso na sua cabeça. Ele morreu na cruz para purificar seres humanos, não para purificar porcos. Então aqui esta orientação é totalmente válida. Aqui Deus pede que eles não sejam mais idólatras, adorando deuses pagãos, e pede que eles parem de comer carne de porco e rato. Porque Deus fez uma distinção entre animais puros e impuros, em Levítico 11 e Deuteronômio 14, e isto continua válido. Ok? E quinto aspecto, né? Deus quer que seu povo revele a glória dele a outros povos. Aqui entra o aspecto que eu disse no início, de que Deus quer que o seu povo seja um imã para atrair outros povos a ele. Esse aspecto missiológico, evangelístico, né, encontramos aqui no verso 19, que diz assim, verso 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas. Elas virão e contemplarão a minha glória. Porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos do cativeiro, né, enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então que interessante, Deus promete que alguns dos que seriam libertos do cativeiro seriam missionários de Deus, iriam a terras pagãs distantes para ensinarem os pagãos acerca do verdadeiro Deus, não é? E olha o que diz o verso 21, aqui há uma revolução, né? Falando desses pagãos que se converteriam a Deus, ó, também deles tomarei alguns para sacerdotes e levitas, somente descendentes de Abraão, né? Descendentes de Arão poderiam, e levitas, ser sacerdotes e levitas. Mas olha o que Deus faz, ó.
Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Então, Deus promete aqui uma revolução evangelística. Ele acaba com qualquer barreira entre os seres humanos. Todos são um só. Então o propósito da evangelização é este: atrair pessoas a Deus, porque à sombra da cruz todos somos um. E nós veremos isso em outra oportunidade também, mais adiante, tá? Até vou ver com você isso agora, tá? Tem um texto que nós devemos ler aqui para você ver como que este evangelismo, esta missão em territórios pagãos, como que isso também era propósito de Deus que acontecesse nos dias do Novo Testamento e ocorreu, e como é propósito de Deus que aconteça também em nossos dias, tá? Então, por exemplo, aqui nós lemos em Gálatas 3, 28, algo de muito valor para todo cristão que realmente deseja conhecer a palavra de Deus e fazer a sua parte para a evangelização do mundo. Gálatas 3, 28 e 29 diz assim, ó: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Percebe? Todo aquele que aceita Cristo como Salvador, ele é também um descendente de Abraão. Então não há mais a separação étnica entre Israel e igreja, entre Israel e pagãos, entre pagãos e igreja. Todos são um em Cristo Jesus. Por isso que eu lhe disse antes, né, que as promessas que não se cumpriram com Israel, literal, como nação, por eles não terem sido fiéis a Deus, se cumprirão na nova terra com Israel espiritual, que é o povo de Deus de todas as épocas, tanto os israelitas quanto os cristãos. Não é à toa, não é, que Gálatas 3, 28 e 29 mostra que a cruz ela é inclusiva. Todos os que creem em Jesus são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, e herdeiros da mesma promessa. Tá? Então isso é importante você ter em mente, que a cruz, não é, que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus quer reunir todos os povos para que o adorem, para que ele seja o Deus de todos eles, e que a cruz cumpre plenamente este papel. Tá? Agora, obviamente que Deus primeiramente usou, né, o povo judeu para Deus transmitir as suas verdades ao mundo, né? Diz assim Romanos 3:2, né? Primeiramente, aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Oráculos seriam as mensagens de Deus ou a revelação de Deus. Então isso significa que o fato de os gentios, né, os pagãos, se unirem a eles em adoração, eles não deveriam se esquecer de que Deus usou os judeus, né, como um canal divino de revelação. Mas ao mesmo tempo, os judeus não deveriam se esquecer que em Cristo não há judeu nem grego. Todos são um em Cristo. Ok? Então, veja que esse propósito missiológico do Antigo Testamento é de reunir os pagãos em torno de Israel e em torno do Deus verdadeiro, ele também existe no Novo Testamento. Porque Deus é um Deus missionário. Não importa a época na qual os filhos de Deus se encontrem, ele quer que os seus filhos alcancem outras pessoas. E vamos finalizar o nosso estudo analisando Isaías 66, 22 a 24. Aqui há uns textos interessantes e um deles é até muito usado na defesa da doutrina do tormento eterno. E nós vamos ler esse texto e você vai ver que aqui não tem nada de tormento eterno de uma alma no inferno, tá? Só lermos o verso com atenção. Vamos então ler dos versos 22 ao 24, e aí eu vou explicar e encerramos o nosso estudo, tá?
Porque, como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Olha que promessa bonita, né? Os nossos descendentes, o nosso nome jamais será apagado, porque seremos eternos na nova terra que Deus vai dar a nós. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Verso 24. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Eles serão um horror para toda a carne. Como entendermos esses versos 23 e 24? Alguns argumentam o seguinte, que se esse texto fala no verso 23 que nós continuaremos adorando a Deus aos sábados na nova terra, então nós vamos também celebrar a festa mensal da lua nova. Só que esta compreensão parece lógica, mas ela não é verdadeira. Por quê? Devemos lembrar que as festas cerimoniais, lua nova, festa dos tabernáculos e uma série de festas, né, que o antigo Israel celebrava para aprender sobre Deus, sobre o plano de salvação, sobre o Messias que viria no futuro, todas elas dependiam do sábado. Por isso essas festas eram chamadas de sábados, né? Porque nelas também havia uma cessação de atividades rotineiras. Só que o sábado não depende dessas festas. Porque em Gênesis 2, 2 e 3 vemos que ele foi criado, abençoado e santificado por Deus no mundo de pecado. Então o fato de existir aqui lua nova não exclui o sábado da nova terra, porque a lua nova e as demais festividades dependem do sábado, se originaram dele, mas ele não depende dessas festividades, porque ele foi criado no mundo sem pecado. Tá? Então esse texto mostra sim que a cada sábado nós adoraremos a Deus de forma especial. Outros pensam, não, aqui está dizendo que nós vamos adorar Deus todos os dias. Não tem lógica. Era mais fácil dizer assim, ó, e será que todos os dias virá toda a carne adorar perante mim? Mas não é isso que diz o texto. De uma lua nova a outra, ou seja, vai ter um período especial chamado lua nova e um período especial chamado sábado. Vamos adorar Deus todos os dias? Não tenho dúvidas. Mas haverá um período especial de adoração, que é o sábado. Mas Leandro, e a lua nova? Bom, primeiro eu já lhe mostrei que o sábado não depende dos sábados cerimoniais, das festividades, né? Ele foi criado no Éden, no mundo sem pecado, foi abençoado e santificado por Deus. Então é óbvio que o texto de Isaías mostra a continuidade dele ao longo da eternidade. Eternidade não é ausência de tempo. Eternidade é tempo sem fim. Então vai existir tempo na eternidade. Tá? Não pense como os gregos. Ok? Na mentalidade hebraica, eternidade não é ausência de tempo. É tempo, mas sem fim. Tá? Então o sábado continuará. Mas Leandro, e a nova terra e a lua nova? Óbvio que nós não vamos celebrar a lua nova como os israelitas celebravam. Mas aqui nós temos uma questão interessante. Você lembra que Apocalipse 22:2, texto que eu li, diz que a árvore da vida dá os seus frutos de mês em mês, pois o período da lua nova era um período mensal, em que eles realizavam uma festividade para agradecer a Deus. Então, quando há menção aqui da lua nova na nova terra, em relação aos justos que receberão a nova terra após a segunda vinda de Cristo, uma nova terra sem pecado, esta lua nova seria o período mensal em que nós iremos à cidade santa comermos da árvore da vida. Então aqui não há nenhum problema. Né? Aqui Deus está prometendo que assim como os israelitas celebravam a lua nova, desta vez, a cada mês nós iremos até a cidade santa para comermos da árvore da vida. E além de celebrarmos este momento mensal de comermos da árvore da vida, teremos uma adoração semanal especial que é o sábado. Isso Deus promete na nova terra e não tem como tirar isso. Então por isso,
Acostume-se a guardar o sábado a partir de agora, para que você depois esteja acostumado para guardar na nova terra. E o verso 24: eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Você pode pensar, mas por que Isaías finaliza, não é? De uma forma parece negativa o livro? Não, é que os israelitas, vocês viram ao longo do trimestre, eram muito rebeldes. Eles estavam, diz Isaías 1, com as mãos cheias de sangue, eles adoravam ídolos pagãos, eles comiam coisas imundas, eles eram terríveis. Então Deus faz uma descrição maravilhosa da nova terra, mas ele finaliza de um modo aparentemente negativo, porque eles precisavam recordar o seguinte: olha, eu estou prometendo algo de maravilhoso para vocês, mas vocês lembrem que se vocês continuarem praticando essas abominações, o destino de vocês vai ser o lago de fogo. Tá? Então Deus tem que finalizar dessa forma por causa da rebeldia. Era a comunicação que eles iam entender, pelo contexto de impiedade no qual eles se encontravam. Mas muitos queridos sinceros pensam que esse texto ensina a existência de um tormento eterno, né? Que a alma vai ser atormentada eternamente no lago de fogo. Veja, o texto não diz isso. Vamos ler o texto com atenção. Eles sairão e verão os cadáveres. Cadáver é a mesma coisa que alma? Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então o texto não diz que os justos verão as almas dos homens que prevaricaram contra ele. Não diz isso. Verão os cadáveres. Então, primeiro ponto: Deus não vai jogar no lago de fogo nos últimos dias uma alma. Ele vai jogar o corpo inteiro. E se você parar para analisar, na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, 19 a 31, nós não vemos uma alma no inferno, vemos um corpo. Porque o suposto rico no suposto inferno, porque Cristo conta uma parábola, né? Usa-se de uma crença popular para ensinar uma lição moral. O indivíduo lá tem sede, tem língua, pede para Lázaro refrescar o dedo e molhar a língua dele com água. Então não é uma alma no inferno. A Bíblia não ensina que almas serão atormentadas no inferno. A Bíblia ensina que corpos irão para o inferno. Isso é muito claro em qualquer texto bíblico que você ler sobre o inferno. Basta você prestar atenção no texto. Então aqui o verso 24 fala: os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. E aí segue: porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isso quer dizer que o castigo será eterno? Não. O fogo não se apagará enquanto não efetuar a sua obra de castigar e depois aniquilar o cadáver, não é alma. Mas Leandro, por que essa imagem no verme que nunca morre? Veja, Isaías tinha em mente aqui o Vale dos Filhos de Inom. O que era o Vale dos Filhos de Inom? Era um vale que tinha batalhas, mas que também depois se tornou uma espécie de lixeiro. Então jogava-se lixo lá, mas também cadáveres. E que imagem a pessoa tinha quando subia até este vale? Ele via larvas, vermes devorando cadáveres e fogo constantemente aceso, porque sempre tinha lixo, sempre tinham cadáveres sendo queimados. Então ele pega esta imagem do Vale dos Filhos de Inom e aplica ao lago de fogo dos últimos dias, para ensinar o quê? Que assim como no tempo do Vale dos Filhos de Inom, né, eles puderam ver os cadáveres dos que foram rebeldes contra Deus, cadáveres de ímpios serão jogados no lago de fogo. Serão castigados proporcionalmente às suas obras, porque Cristo fala, não é, em Lucas 12, 47 e 48, que uns receberão muitos açoites e outros poucos açoites, e depois serão aniquilados, como diz Malaquias 4, 1 a 3, Salmo 37, 20, não é? E entre outros textos. Tá? E Romanos 16, 20 também. Então, quando fala assim, o verme nunca morre e o fogo não se apaga, nós não podemos imaginar primeiro que o verme é eterno. Já imaginou Deus ter um descuido, aí o verme foge e come da árvore da vida e vira eterno, e fica eterno? Isso é uma loucura. Né? Então o verme nunca morre e o fogo não se apaga, porque essa é uma imagem vívida que ele tem do Vale dos Filhos de Inom,
de cadáveres queimando e sendo comido por vermes, né? Só que este verme não morre e esse fogo não se apaga, não porque o verme é imortal por comer da árvore da vida, e não porque o fogo não se apaga porque o tormento é eterno. O verme não morre e o fogo não se apaga enquanto existirem cadáveres para serem consumidos. Quando os cadáveres forem consumidos, o verme morre, o verme deixa de existir porque não terá mais alimento, e o fogo apaga porque não terá mais combustível para mantê-lo aceso. Então o fogo será eterno nas consequências. O ímpio morrerá depois do seu castigo, né, merecido, e não ressuscitará mais. Mas o fogo não será eterno na duração. Do contrário, nós teremos que assumir que o ímpio, e não apenas o justo, comerá da árvore da vida. E só pode ser eterno quem come da árvore da vida. Tá bom? Eu fico muito contente de ter concluído esse estudo com você do livro de Isaías. Se você quiser fazer algum comentário, você não concordou com algo que eu disse, não tem problema algum. Vai aqui nos comentários, escreve a sua opinião. Não importa qual tema nós temos tratado aqui, entre os capítulos 65 e 66, escreve a sua opinião. Vamos estudar juntos o assunto, porque estamos aqui para aprender juntos. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, por me dar a oportunidade de estudar essa lição com você, de aprendermos que após a segunda vinda de Cristo, nós poderemos viver um tempo no céu e depois passarmos o restante da eternidade aqui na nova terra restaurada. Que logo, queridos, Deus nos cumpra esta promessa para todos nós em nossas vidas. E eu quero lhe convidar para você fazer parte do estudo do próximo trimestre. Olha o estudo do próximo trimestre. Aliança eterna, a promessa de Deus. Nós vamos estudar sobre o plano de salvação apresentado de formas diferentes em diferentes alianças. Se há um assunto que não é compreendido no meio religioso é este. Muitos creem que a nova aliança nos desobriga da obediência a Deus, algo que era exigido na antiga aliança. Você vai entender que a aliança é um acordo de salvação com Deus e que a aliança, na verdade, é uma só. Salvação por meio de Jesus. E que Deus desdobra esta única aliança em várias para ensinar o mesmo plano de salvação de formas diferentes ao longo da história. Então você não pode perder o estudo do próximo trimestre. E no próximo trimestre, além do guia de estudos, eu vou usar um livro espetacular do Dr. Hans K. Larrobel, que é uma introdução ao estudo das alianças. Com este guia de estudos do próximo trimestre, com aquele livro, você vai compreender definitivamente esse assunto que diz respeito à antiga e nova aliança. Agora, corre o risco de você perder esse estudo. Por quê? Se você ainda não se inscreveu no canal, não ativou as notificações, se você ainda não foi no seu celular lá e permitiu que notificações fossem ativadas, você vai possivelmente perder um desses estudos. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações se você está vendo isso pelo YouTube, se for pelo Facebook ou Instagram, você também tem outras formas de ser notificado. Mas vá até o seu celular nas configurações, habilite a chegada de notificações, porque nós teremos 3 meses para estudarmos um assunto espetacular. Tá bom? Que Deus guarde a você, que você tenha um feliz sábado, que a sua semana seja muito abençoada e até o nosso próximo encontro.